E aí, tudo bem? Eu vou mostrar para você aqui um pouco da minha experiência com os assistentes da OpenAI. Eu criei um assistente que se comunica com o Organize. O Organize é um sisteminha de gerenciamento financeiro pessoal, assim, tá? É pessoal, não é nada empresarial. Eu fiz uma conta teste lá e eu vou mostrar para você como que eu conectei a OpenAI com os meus dados lá no Organize, usando assistentes. Eu quis testar um pouquinho os assistentes, eu quis ver como é que é para programar com eles, como é que é a questão do código, como é que é a questão de reaproveitar o código, né? E eu decidi compartilhar com você a minha experiência até agora, tá? Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Você pode ver aqui na minha tela, a gente tem... Eu criei um assistente aqui mesmo, chamado Jarvis, né? Muito criativo, eu sou desses. E você pode criar um assistente via código, se você quiser, tá? Ou você pode criar o assistente aqui na nossa interface na OpenAI, na nossa conta, você vai em Assistants, e você pode criar um, tá? Você pode criar um aqui do lado. Eu já criei, então, né, não vou passar por todo o processo novamente. E você cria um assistente de uma forma bem simples. Você dá um nome para ele, você cria um prompt para ele, tá? É, eu coloquei aqui, você é Jarvis, o assistente pessoal cujo principal objetivo é obedecer seu usuário. Eu não dei um objetivo principal, assim, por exemplo, você é um assistente financeiro, você é um assistente X, Y, Z. Eu quis deixar ele mais aberto porque eu tenho planos para ele ser mais genérico. Mas você pode muito bem colocar o que você quiser aqui, tá? Um assistente pessoal de agenda, um assistente pessoal de personal trainer, sei lá, alguma coisa assim, tá? Fica a teu critério, a tua criatividade. Eu coloquei aqui que ele é engraçado e proativo. Você pode colocar o que você quiser também. O objetivo, deixar o usuário feliz e pedir para ele seguir as especificações à risca. Isso aqui você pode mudar quando você quiser, tá? Não precisa, se eu quiser colocar mais alguma coisa aqui, eu posso colocar e o assistente lá no meu código vai funcionar automaticamente dessa forma, beleza? Eu estou usando o GPT 3.5 Turbo 16K aqui. Você pode usar o 4 Turbo, o 4 que já está em produção. O 3.5 Turbo para mim é o mais barato, então eu estou usando ele, né, pelo menos para testar, para brincar. O 4 é super legal de usar, mas é caro, então até para brincar é caro. E a gente tem uma moeda meio bosta, né? Então $1 é R$ 5. Então, putz, não tem como brincar com isso, né? E eu coloquei algumas funções aqui que eu vou mostrar para você como é que funciona daqui a pouquinho, tá? Mas você basicamente dá as ferramentas que o teu assistente vai usar. Eu só ativei as funções, eu não ativei Code Interpreter aqui, que interpreta código, né? Interpreta coisas via código também. Eu não coloquei. E o Retrieval é para buscar informações em arquivos. Infelizmente, isso aqui não funciona no 3.5, só funciona no 4, tá? Você pode abrir aqui que ele vai habilitar para a gente o Retrieval no 4. Mas eu vou usar o 3.5 ainda, não vou mudar nada. Você também pode subir algum arquivo aqui, tá? Para usar o Retrieval. Como não é o nosso caso, passa reto, fica de boa. Então, criei o nosso assistente aqui e você pode ver que ele tem um ID. Então, é com esse ID que a gente vai se comunicar com esse assistente. Se você ainda não viu como funciona o processo de assistentes da OpenAI, se cria um assistente, pode ser via código ou não, e esse assistente ele vai ter várias threads. E uma thread é uma conversa do usuário com o bot, com aquele assistente, tá? E vou mostrar para você lá no código daqui a pouquinho. Então você tem que ter aqui, óbvio, né? Você já tem que ter uma chave DPI, você já tem que ter um assistente criado. E aí eu vou mostrar para você o nosso código, tá? Eu optei por fazer em JavaScript, mas eu também já fiz em Python e funciona, que é uma beleza, não tem nenhum problema, tá? E esse bot aqui, ele vai se comunicar comigo via WhatsApp. Eu estou usando duas libs aqui para testar. Uma é a Zapster, que é de um membro lá da comunidade MicroSAS, do Bruno Okamoto. É muito legal de usar, é bem interessante, é bem facinho de usar, assim, tem um futuro muito legal. E eu também estou usando a Evolution, que é uma API, que é uma biblioteca de envio de mensagem no WhatsApp local, que você pode rodar na tua máquina, você que vai gerenciar isso. E para esse teste específico aqui eu estou usando o Evolution, tá? Mas no meu dia a dia eu estou usando o Zapster e é bom demais, tá? Vamos começar do começo, né? Vamos começar aqui e o começo, nesse caso, é embaixo. Então isso aqui é um webhook, basicamente, tá? E sempre que a Evolution ou o Zapster envia um post para esse webhook,
a gente está chamando a função handle incoming message, tá? A handle incoming message, ela tem umas peculiaridades. Porque como eu uso as duas libs, eu quis reaproveitar o código, né? Então, se o nosso chat que está sendo usado, que eu coloquei lá no nosso env, que eu não vou mostrar para você, porque tem API keys e algumas coisas importantes lá. Mas se eu estou usando o Zapster, nós vamos chamar essa função do Zapster. Se nós estamos usando Evolution, ele vai chamar a função do Evolution, tá? Basicamente, o que elas fazem é pegar a mensagem que chega do WhatsApp e retornam para nós duas variáveis. Para quem nós temos que responder e qual que foi a mensagem que nós recebemos do usuário, tá? Eu vou mostrar para você aqui a handle evolution incoming message, porque é que eu estou usando agora para esse teste, para esse vídeo, mas funciona da mesma forma as duas, tá? Aqui, por exemplo, é muito facinho de usar também a evolution. Eu rodo no meu local, até eu posso mostrar para você aqui. Ó, ela está aqui rodando no meu local, tá? Não tem nada demais nela. E ela também dá um post no meu webhook, que está rodando no meu localhost também, tá? E que é esse meu index aqui que eu estou mostrando para você agora nesse momento. Então o que a gente faz aqui eu pego o evento e os dados do body, né, da requisição. Eu só checo aqui se já tem se já está rodando alguma coisa. Se já está rodando alguma coisa, a OpenAI não deixa a gente colocar uma mensagem numa thread que já está rodando. Então se já está rodando, se por acaso veio outra mensagem e já está rodando, ele só retorna que, opa, peraí, já tem alguma coisa rodando, para por aqui. E eu vejo também se o evento é esse messages.upsert. Isso aqui é quando chega uma mensagem, tá? A gente tem que dar uma olhada lá na documentação da Evolution. É bem facinho. Eu estou dando um log aqui só para a gente verificar. E aqui eu estou começando a destrinchar a requisição que a Evolution manda para nós, tá? Então eu só checo aqui o tipo da mensagem. Se o tipo da mensagem for Extended Text Message, a gente pega o message object aqui, que é o texto, pega o texto do Extended Text Message, que está dentro do message, dentro do data. Se não for Extended Text Message, nós pegamos a conversation, que está dentro do message, que está dentro do data, tá? E esse remote JID aqui é o ID do usuário que a Evolution manda para nós, que basicamente é o número do usuário @whatsapp.net, alguma coisa assim, tá? Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. E aqui eu estou fazendo só uma validação rápida, porque o bot só vai funcionar quando eu mando mensagem para mim mesmo, para evitar de outras pessoas mandarem mensagem para mim, e gastar tokens e às vezes eu responder uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque não seria eu, seria o bot respondendo. Se a mensagem não é de mim, a gente retorna, beleza, não é da gente, então ignora essa mensagem aqui. E aqui eu estou fazendo mais uma verificação, que, de novo, se a mensagem for conversation ou extended text message, e se existe o message object aqui, eu estou tirando alguns espaços que tem lá no texto, eu estou verificando se a mensagem começa com ponto. Se a mensagem não começa com ponto, a gente está ignorando, porque o ponto é como se fosse meu jeito de dizer, beleza, eu quero que essa mensagem seja respondida pelo bot. E você já vai entender o porquê. Se passou por tudo isso aqui, a gente vai retornar lá para a nossa principal o ID de quem vai receber a mensagem, de quem enviou, né? E a mensagem recebida, que é ela sendo tratada aqui, tá? Voltamos aqui para o handle incoming message. A gente tem as variáveis to e message received aqui, agora elas estão ok. Se elas estiverem nulas, a gente só ignora. Porque se você ver aqui em cima, sempre que falha alguma verificação, a gente retorna elas nulas, tá? Retornou nula, deixa eu até apagar isso aqui que não é necessário, não preciso fazer isso aqui. E se passar por tudo isso aqui, aí sim chega a parte legal, chega a parte do assistente. E você vai ver que a parte do assistente é literalmente essas linhas aqui, tá? Não tem nada demais, ficou muito simples, ficou muito fácil de usar o assistente. Eu vou falar para você dos custos de tudo mais que a gente tem que levar em consideração. E se vale a pena ou não colocar isso em produção já. Mas eu vou mostrar para você como é simples, tá? Então, quando a gente já fez a verificação, pegou as mensagens, nós precisamos mandar a mensagem do nosso cliente, da pessoa que mandou o WhatsApp lá, que no caso sou eu, para eu mesmo. A gente precisa criar uma thread
nesse assistente e a gente precisa mandar a mensagem para o assistente responder. Tá? Basicamente é isso. Então você vai ver aqui que nesse try catch aqui, a gente está começando uma run. Então beleza, a gente vai avisar pro nosso sistema que, beleza, se está rodando uma run, se uma run já está em progresso, é para ele ignorar. Você até pode ver aqui que se a run já está em progresso, ele só retorna um status 200, né? E é para isso que serve. A partir daí, nós vamos criar uma thread. A thread, deixa eu mostrar para você aqui a nossa classe Assistant. É bem simples, tá? Eu resolvi criar uma classe porque ela pode ser reaproveitada. Inclusive, eu uso já essa classe em outros bots que eu estou testando, que eu estou validando. Inclusive com o próprio Bruno. E para você construir um assistente aqui é muito simples, tá? A gente só precisa basicamente da OpenAI. E eu estou importando .env aqui para pegar as variáveis de ambiente. Então você para criar um assistente, é só chamar um new OpenAI com a API key e a organization. A organization não é obrigatório, tá? A organization é quando você tem várias organizações lá na OpenAI, você precisa colocar a chave da API e aquele ID daquela organização. Senão ele vai mandar para a organização padrão, tá? Aí eu tenho aqui para criar um assistente, que é o equivalente a criar um assistente aqui na interface. Eu não estou usando aqui, tá? Mas aqui basicamente é onde você coloca as instruções, que é o prompt do bot, né? Esse prompt aqui vai aqui dentro, o nome que você quer dar para ele e qual é o modelo que você quer usar. O Get Assistant é onde nós vamos pegar o assistente, nós vamos pegar o assistente que já existe, baseado no ID. Então esse IDzinho que está aqui é o ID que eu coloquei lá na nossa variável de ambiente, que eu não vou abrir para você aqui, porque tem coisas secretas lá. Mas basicamente eu estou pegando o Assistant ID lá da nossa variável de ambiente e eu estou fazendo um retrieve dentro desse endpoint aqui, openai.beta.assistants.retrieve assistant ID. E estou retornando o assistente, beleza? Eu vou mostrar para você aqui à medida que a gente for caminhando pelo código, que eu acho que fica mais fácil de entender o contexto. Então para começar tudo, a gente cria uma thread. Como eu disse, nós precisamos, sempre que vai ter uma mensagem para o bot, precisa criar uma thread. Essa thread você pode salvar onde você quiser, num banco de dados, por usuário, pode salvar no arquivo de texto, você pode criar uma thread só para todo mundo. Fica a teu critério, tá? Por padrão, né, eu imagino que vai ser usado, cada usuário vai ter uma thread. Ou um usuário pode ter várias threads, se ele quiser criar várias conversas com o bot, né? No meu caso, vai ter uma thread só, porque é só eu e eu não estou gerenciando nada disso. É um bot simples, sem muita firula, tá? Então, para começar, nós pegamos a thread ID e nós chamamos essa função get or create thread ID. E é uma função que está aqui no próprio index. E ele basicamente olha se existe um arquivo chamado threadid.txt. Ele vai aparecer aqui embaixo, aqui do lado. E a gente lê o arquivo que está aqui, né? A gente lê o dado que está lá dentro. Se o arquivo não existe, aí sim, nós vamos criar um novo assistente. Nós vamos criar uma nova thread com esse assistant.createThread, que é isso aqui. Então a gente cria uma constante thread que vai só chamar esse endpoint aqui, OpenAI, beta, threads, create, e vai retornar a thread em si. Aí nós vamos escrever no arquivo threadid.txt o ID da thread, então é thread.id. Aí eu faço um log aqui, né, para me manter informado, eu retorno o thread ID. Então aqui o thread ID vai ter um thread que foi criado agora ou que foi puxado do nosso arquivo. E a partir de agora, sim, eu posso criar um novo assistente aqui. Eu posso buscar a thread que já existe. Aqui você está buscando só a thread ID, né? Aqui eu estou buscando a thread. Dá para melhorar esse código aqui, tá? Não leve muito em consideração. Mas esse fetch thread, basicamente você manda um thread ID e você vai buscar todas as informações daquela thread. Então, tudo que já aconteceu naquela thread, todo o histórico de mensagem enviada, de ferramenta usada, de arquivo que foi pesquisado, vai aparecer nessa thread, tá? Então, a thread é a memória do bot, digamos assim. Então, eu já tenho o assistente e eu tenho a thread aqui já. E aí, na mensagem, eu removo o ponto. Porque, se você lembra bem, eu mando um ponto no começo da mensagem para falar para ele ativar o bot. Se eu mandar sem o ponto, ele não manda nada, né? Mas eu não quero mandar o ponto lá para OpenAI, porque é desperdício de token, né? E enfim, não quero mandar o ponto, quero mandar uma mensagem correta.
Então aqui basicamente eu só retiro o ponto do começo e aí a gente chama essa função aqui process message. A process message vai receber o assistente que nós acabamos de criar, a thread que nós acabamos de criar, a mensagem que nós recebemos e para quem nós temos que responder. E a process message é basicamente onde nós chamamos o assistente para ele fazer o trabalho dele, tá? Então eu criei aqui uma variável Jarvis, né? Uma constante Jarvis, e ela vai pegar o getAssistant. Esse getAssistant, nós temos aqui em que ele vai pegar o nosso assistant, nós chamamos o OpenAI Beta Assistance Retrieve pelo ID do assistente, eu já mostrei para você, né? Que ele pega pelo Assistant ID que já foi criado. E aqui nós estamos criando uma mensagem. O create message, que ele acontece aqui, ele precisa receber uma thread ID e a mensagem que ele precisa enviar para o bot. Tá? Então você chama OpenAI Beta Threads Message Create, é comprido demais, né, esses nomes, mas enfim. Aí você manda o ID da thread que você quer adicionar essa mensagem, qual é o papel, quem está mandando essa mensagem, nesse caso aqui é o user, né? E o content é a mensagem recebida, que no nosso caso é a nossa variável message received. Ele vai retornar as mensagens, tá? Você pode colocar mais de uma mensagem na thread, mas como é um chat, eu estou mandando só uma de cada vez. Então a gente vai criar a mensagem, mas nós ainda não vamos começar a rodar o assistente. O assistente só começa a rodar quando a gente chama essa função createRun, que a gente manda o ID do assistente e o ID da thread. Então até agora, até essa linha aqui, a única coisa que nós fizemos foi preparar o ambiente. Nós falamos, vai ter nessa thread, vai ter essa mensagem para esse assistente. Então foi só preparação de terreno. Até agora a gente não chamou realmente a API da OpenAI com as mensagens, tá? A gente chama, para começar a rodar o bot, a gente usa o run. A gente precisa criar uma run lá dentro do bot, tá? E essa run, como eu já falei, ela vai receber o ID do assistente e o ID da thread. Esse create run está aqui dentro, ó. Então, a gente vai chamar beta threads runs create. Então, nós vamos criar uma run. E essa run vai receber só a thread ID e o assistant ID. Tem algumas coisas que você pode colocar mais aqui, mas de novo, né, eu deixei simples, só para a questão de testar, de ver como que é o processo. E nós vamos retornar a nossa run aqui. Mas a run tem uma pegadinha. Quando você cria uma run, ela vai ser criada com o status inicial queued, que é em fila. E a OpenAI não vai te avisar se aquela run está pronta ou não. Você precisa perguntar para ela, a run está pronta? A run está pronta? A run está pronta? Qual que é o status? Qual que é o status? É igual o burro do Shrek. Você tem que ficar perguntando, já chegamos, já chegamos, já chegamos. É assim que funciona a run da OpenAI. E é por isso que nós temos que fazer isso aqui. Nós temos um while. Enquanto o status da run não for completed, né, que é a nossa variável aqui em cima, e o run status não é failed, então a gente só vai sair desse run quando ou ela estiver completa ou ela tiver algum erro, quando ela tiver falhado, tá? Nós vamos, enquanto isso aqui é falso, então enquanto ela não está completa e nem falhada, a gente vai checar o status da run. O check run status, a gente basicamente vai bater lá no nosso assistente com essa função retrieve run, que nós batemos a thread ID e o run ID. O retrieve run, basicamente ele bate na OpenAI beta threads runs retrieve, thread ID e run ID, e ele retorna o nosso run. Então isso aqui é o equivalente a ficar perguntando, já chegamos, é o que está acontecendo aqui. E ele vai retornar para nós o update run, tá? Tem algumas checagens de erro aqui, mas pode ignorar. Então a gente vai bater na run e ela vai retornar para nós o status. Ela vai retornar a run, na verdade, né? Aí nós vamos fazer um switch. Porque esse status tem vários e vários status, tá? Até deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a documentação. Que vai ficar mais simples de entender. Esse vídeo aqui vai ficar comprido pra caramba, tá? Mas assista na velocidade 2 aí que resolve o teu problema. Aqui no Assistants, How Assistants Work, olha só. Então, como eu já expliquei, né, tem o assistente, tem a thread, as mensagens estão dentro da thread e cada run cria uma mensagem. Aqui, ó, tem os status. Então,
Como eu falei, né? Começa no queued, ele vai para em progresso, quase instantaneamente ele vai para em progresso. E aí aqui do em progresso nós temos algumas possibilidades. Pode ser que já complete, pode ser que falhe, que são as duas únicas condições que eu estou vendo aqui agora, tá? Pode ser que expire também, mas eu não estou vendo isso. Mas é questão só de colocá-la no código, tá? Mas também tem duas opções. Pode ser que ela requeira uma ação, que é requerer uma... ou usar o Code Interpreter, que é isso aqui, né? Uma ação é isso aqui. Ou é uma função, ou é o Code Interpreter, ou é Retrieval, tá? Retrieval talvez não seja, mas enfim. De requerer ação, ele volta para na fila, ele volta para em progresso. Pode ser que seja cancelada pelo usuário, ou pode ser que ela se complete, ou falhe, ou pode ser que ela requeira outra ação. Às vezes ele precisa de várias ações até chegar numa resposta. Eu já vou mostrar para você como que isso funciona, tá? Então, no nosso código aqui, nós precisamos ficar verificando os códigos. Então, por exemplo, se o run status é requires action, a gente vai chamar a handle requires action. Se tiver completo, a gente vai chamar o handle completed. E se for failed, nós vamos chamar o handle failed. Olhando agora o código, não era necessário ter isso aqui, né? Porque ele vai sair daqui do while quando tiver completed ou failed, talvez. Mas enfim, de qualquer forma, ele dá um break aqui. Isso aqui podia ser um while true, né? Mas enfim, não vou corrigir o código agora. Tá funcionando, não vou mexer no time, né? E se tem algum status que a gente não está verificando, ele só printa na tela que esse status não é manuseado, né? Ele não é handled via código. A gente está esperando um segundo para fazer essa chamada. Então esse while aqui vai rodar de segundo em segundo. Então todo segundo nós vamos bater na OpenAI e perguntar, já chegamos, já chegamos? E aí ela vai responder, tá? Quando ele requer uma ação, aí tem uma brincadeira aqui. Eu vou explicar para você depois, tá? Porque é meio compridinho. O handle completed, basicamente a gente pega as mensagens. O assistente vai trazer para nós aqui uma lista de mensagens. Aqui, tá? Beta threads messages list. E essa aqui vai retornar todas as mensagens enviadas da mais atual à mais antiga. Então ele vai retornar um array de todas as mensagens, sendo que a primeira é a mais nova, é a mais atual que o bot mandou para nós, que a OpenAI mandou para nós. Então por isso que nós pegamos a messages, data, o zero, né? O item zero, que é o primeiro do array, o content zero, que também é um array, text e value, que vai ser basicamente, literalmente a resposta que nós temos que enviar para o nosso usuário. Aí nós chamamos a send message lá da nossa função, né? Nesse caso aqui da Evolution, para ele mandar a mensagem para o usuário, tá? Se falhar, a gente cancela a run. Também não é necessário, agora vendo bem o código não é necessário, mas se falhar a gente cancela a run, tá? E o tool, eu vou mostrar para você aqui antes de mostrar como é que funcionam as tools, tá? Quando você requer uma ação. Então eu estou rodando aqui o nosso bot já no meu localhost, tá? Eu vou entrar no meu WhatsApp aqui, depois eu vou ter que apagar, né? Vou ter que excluir para você isso aqui. Você até pode ver que eu já fiz alguns testes aqui. E olha só, eu vou pedir olá. Quem é você? Note que eu mandei com um ponto aqui na frente, né? Agora você pode ver aqui todos os logs. Eu vou explicar para você passo a passo o que está acontecendo aqui, tá? Olha só. Ele já terminou, ele já mandou para mim. E ele mandou aqui, ó. Olá, eu sou o Jarvis, seu assistente pessoal. Estou aqui para ajudar com o que você precisar. Como eu posso te ajudar hoje? Perfeito, né? O botzinho que já está funcionando. Agora, o que houve aqui? Então, a gente recebeu essa mensagem, a gente recebeu esse post da Evolution. Aí a gente criou uma nova thread, porque não existia. Então, você vai ver aqui, ó, que nós criamos uma thread com esse ID. Então, ele passou por todo aquele processo de criar a thread, criou a thread para nós. E depois de criar a thread, ele começou a criar o nosso run. Esse creating run aqui, ó. Creating... Se eu souber escrever, né? Porque tá difícil. Ah, o creating run não é aqui, é no assistente. Mas tanto faz. Então ele vai criar uma run, tá? E foi essa run que ele criou aqui, ó. Porque eu tô printando a run aqui. Então ela tem o ID, ela tem o objeto. Ela tem a data de criação, né, em Unix, se eu não me engano, o ID do assistente, o ID da thread e o status. Então, como eu disse, né, sempre que você cria uma run,
o status vai ser killed. E tem a data de expiração também, tá? O modelo que nós estamos usando. As instruções que nós colocamos lá no nosso site, lá, né? Na criação do assistente. E aqui tem as tools que nós demos para ele. Eu dei 3 funções para ele. E essas funções eu já vou explicar para você. São as tools, tá? E aí ele começa de novo, retrieve and run. Que é isso aqui, ó. Ele começa a checar o status. Então, a partir daqui ele começa a checar o status. Ele vê que beleza, tá em progresso. Depois ele vê, beleza, tá completo. E agora ele vai mandar a mensagem que ele recebeu da OpenAI. Quando ele manda essa mensagem, ele manda de novo isso aqui. Olá, eu sou o Jarvis, blá blá blá, tá? Agora digamos que eu quero usar uma ferramenta. O que vai acontecer? Por exemplo, eu vou pedir para ele liste meus cartões. É uma conta teste lá, tá, gente? Aí você vai ver ele rodando aqui, tá? Você vai ver algumas respostas que ele vai dar. Você vê que ele leva mais tempo. Eu já vou explicar o que acontece aqui. Então, de novo, né? Ele criou... Deixa eu ver onde é que começa. Acho que começa aqui mesmo. Lista meus cartões. Isso aí mesmo, tá? Então, a gente cria uma run de novo. Ele mostra aqui pra nós. E ele viu que... Primeiro está em progresso. Depois ela viu que, putz, ela precisa de... Ela requer uma ação, tá? E essa ação, ele retorna pra nós que função nós temos que chamar. Vamos voltar aqui no Assistentes. Então, nós temos 3 funções que ele pode usar, tá? Eu vou mostrar para você aqui agora. O Get Credit Cards, ela é uma função que tem esse nome, tem essa descrição. E essa descrição aqui é para o ChatGPT, para o OpenAI, entender quando que vai usar essa função, tá? Então, você está falando para ela, ó, você vai usar ela quando você quiser listar cartões de crédito. Aí nós temos alguns parâmetros. Nesse caso aqui, ela não tem nenhum parâmetro. Por quê? Porque é só uma listagem. A gente não está passando nenhum parâmetro. Eu não preciso saber data nem nada do tipo, tá? E essas funções, deixa eu ver aqui, ó, no Handle Requires Action. Então, quando a gente tem o Handle Requires Action, quando ele precisa de uma ação, ele vai retornar para nós um objeto dentro da própria run. Ele vai retornar um objeto Required Action, Submit to Outputs, tool calls. Então ele vai falar para nós, ó, preciso que você chame no teu código essas ferramentas, que são as funções, tá? Nada mais, nada menos que funções. Aí nós temos que criar um array, tá? Esse let to output array aqui vai receber todas as respostas das nossas funções, tá? Você já vai entender o que vai acontecer. Aqui, como ele pode chamar mais de uma tool call, ele pode chamar mais de uma função para rodar ao mesmo tempo, a gente precisa criar esse for aqui, tá? Então, para cada tool call, eu estou imprimindo ela aqui, né? O que precisa ser chamado. Você pode ver aqui, ó, essa tool call. E a tool call, ele retorna o ID, o tipo, porque pode ser às vezes Code Interpreter ou algum outro tipo de ferramenta, né? Hoje é só função que existe, se eu não me engano. Ele retorna aqui para nós, ó. Qual é a função que tem que ser chamada? Tem que ser chamada a função com o nome getCreditCards, com esses argumentos aqui, vazio, né? E aqui eu imprimo de novo essas informações, tá? Não é só por curiosidade mesmo. E aí o que acontece? Nós pegamos o tool call function name, que é o que ele manda para nós aqui. Então, o tool call function.name, getCreditCards, está aqui dentro da nossa function name. O tool call ID, nós pegamos o ID, então tool call ID. E os argumentos, a gente pega o JSON que está dentro do function arguments. Então, function arguments, aqui tem o JSON, tá? Nós estamos jogando aqui no args. Daqui eu estou imprimindo de novo, né? E agora, eu quero checar, eu tenho que chamar essa função, tá? Só que eu não vou chamar qualquer função. Vai que o OpenAI manda uma função errada, sei lá, manda alguma coisa que não existe na minha lista. Então eu estou pegando, eu tô checando se existe nesse function mapping. O function mapping basicamente é o mesmo que eu fiz lá no assistente. Então eu coloquei as funções aqui e eu também coloquei as funções aqui. Então getCreditCards. É só um objeto, tá? É um mapping de objetos mesmo, com as informações, com as funções que a gente tem que chamar. Então sempre que a gente chama esse if aqui, a gente está vendo, beleza, esse function name, isso aqui, getCreditCards,
existe no nosso array lá, no nosso mapping. Se existe, a gente vai criar essa variável toResult e nós vamos chamar a função. Nós vamos chamar a função, isso aqui é para chamar a função, tá? Então, basicamente, nós estamos chamando a função getCreditCards, né, se eu não me engano, com esses argumentos. E ele vai retornar para nós o toResult. O toResult, eu estou buscando do Organize, né? Eu já vou mostrar para você como é que funciona. Mas ele está mostrando para nós isso aqui. Ele está criando o nosso toOutputArray, tá? Esse toOutputArray é o retorno da função que nós chamamos e nós estamos colocando no array para reenviar para o ChatGPT. Para OpenAI, perdão, né? Para assistente da OpenAI. Então esse toResult aqui, a gente está jogando dentro desse outputArray. Nós estamos jogando o toCallID, que a gente precisa dizer para o OpenAI o resultado dessa chamada, desse ID, é esse aqui. E agora, deixa eu mostrar para você como é que funciona, né? A getCreditCards. Eu tenho aqui um arquivo Organize. Ele basicamente, ele bate em vários endpoints do Organize, tá? Eu tenho uma chave de API lá. E como é que funciona? Tem a função, então ele vai chamar essa função aqui, getCreditCards, e eu estou batendo lá na API do Organize, estou pegando as respostas, e quando ele me manda a resposta, eu estou voltando ela como texto. Eu tentei voltar como JSON, mas dá erro, e eu não quis ficar perdendo muito tempo nisso, então eu estou retornando a resposta como texto. Então isso aqui que nós estamos vendo, ó, esse output aqui, ó, isso aqui é a resposta do Organize para nós. E aqui nós estamos pegando essa mesma resposta e colocando dentro do nosso toOutputArray, tá? Simples, direto ao ponto. É isso que acontece aqui. Aí a gente vê se tem algum erro, né? Rodou isso aqui, a gente aqui embaixo, ó, saiu do if, saiu do for, a gente chamou todas as funções. A gente vai criar um array grande. Se tiver mais de uma função, ele vai para cada função, ele vai colocar o ID daquela função e o resultado dela. O ID da função e o resultado dela. Então ele vai criar esse array. Criou o array, agora nós precisamos submeter o output das ferramentas. E esse output das ferramentas também está dentro do Assistants, né? Deixa eu ver. Ó, submit to outputs. Nós recebemos a thread ID, o ID da run e o array. Aí nós chamamos o endpoint OpenAI beta threads run submit to outputs com a thread com a run e um objeto to outputs com o nosso array, to output array. Ele vai retornar para nós a nossa run. Então, de novo, a gente voltou aqui, fica fácil de ver, né? A gente recebeu o requires action. Agora nós estamos criando de novo a run que vai voltar para todo esse processo aqui. Beleza? Agora, ele vai voltar isso aqui. E ele vai retornar a run, tá? Então, esse handle requires action aqui vai retornar a run com a submissão dos resultados das ferramentas. Vamos voltar para onde ela estava, né? Então, ele vai voltar aqui, a run. Ele vai fazer a validação de novo. Ele vai continuar dentro do while, né? Porque o run status ainda não é completado, também não é failed. Então, ele vai continuar nesse loop aqui até que ele consiga sair. E aqui você pode ver que o status depois de handling action, depois de a gente mexer na ação, ele voltou para queued, depois ele voltou para em progresso, e aí ele completou, tá? Quando ele completou, a gente manda a mensagem. E a mensagem é essa aqui, ó. Aqui estão seus cartões de crédito. A rede, o dia de fechamento, o dia de vencimento, limite. Dia de fechamento, dia de vencimento, limite. Para os 3 cartões que estão cadastrados lá nessa conta teste. Tá? Então é simples assim. E se você entendeu bem o processo, basicamente o ChatGPT, o OpenAI entende, cara, preciso de uma ação aqui, preciso que o teu código execute essa ação. Ele vai retornar para nós a ação que precisa ser executada, o nosso código vai executar aquela ação e vai retornar para o OpenAI. Cara, isso aqui foi o resultado, agora se vira aí, tá? Se você já trabalhou com LangChain, com memória, com esse tipo de coisa, você já deve entender mais ou menos como é que funciona. LangChain já tem agentes faz muito tempo e é mais ou menos a mesma estrutura, tá? E agora eu quero mostrar para você um outro tipo de ação. Então, se eu pedir, por exemplo,
da última fatura do Carbon, por exemplo, tá? Então o que está acontecendo aqui? Já vou mostrar para você. Agora ele entendeu que ele precisava rodar mais de uma função. Ele está respondendo para mim agora, tá? Ó, ele está demorando um pouquinho mais. Ele vai me responder agora. Olha só, tudo isso aqui. Tá vendo? E o que aconteceu aqui? Vamos olhar no nosso log aqui. Coisa pra caramba, hein? Tá, aqui nós chamamos a nossa função e ele entendeu que ele precisava chamar a função Fetch Invoices for Credit Card. Ele já jogou o ID do cartão de crédito. De onde que veio esse ID do cartão de crédito? Veio da nossa conversa. Ele sabia no passado, como ele já tinha batido no nosso Get Credit Cards, ele já sabia qual ID chamar, tá? E como é que ele sabe que ele tem que mandar exatamente assim? Aqui, ó, na nossa assistente, no Fetch Invoices for Credit Card, a gente diz qual é o nome da função, buscar faturas de cartões de crédito com ID específico, e os parâmetros. É o tipo objeto, com as propriedades Credit Card ID, que é um tipo number, e a description. Eu estou dizendo para ele que é obrigatório mandar o Credit Card ID. Tá? Então, é isso que ele está fazendo aqui. E daí a gente chama a nossa função aqui no Organize, Fetch Invoices for Credit Card ID, com o nosso objeto Credit Card ID. Então, de novo, bate lá na API do Organize, sem segredo nenhum. Ele vai retornar tudo isso aqui para nós. Ó. Ele vai retornar todas as faturas, tá? Retornou todas as faturas. E para pegar o ID delas, tá? Daí nós estamos colocando de novo no ToOutputArray. E aí ele viu, beleza, passou a primeira ação, mas ele viu, peraí, eu preciso de mais uma ação. Eu preciso chamar outra ferramenta, que é a Fetch Specific Invoice. E a Fetch Specific Invoice também está aqui. Que nós passamos dois parâmetros agora, tá? É para buscar dados de uma fatura específica, propriedades Credit Card ID e o Invoice ID. Então ele sabia que precisava trazer o Invoice ID. Você não precisou gerenciar nada disso. E eu estou falando para ele que os dois são obrigatórios, o Credit Card ID e o Invoice ID, tá? Então ele chamou agora o Credit Card ID com esse Invoice ID e ele retornou tudo isso aqui. Tudo isso aqui é o que está naquela fatura fake lá do Organize. Tudo isso aqui está lá. Pense bem no custo que isso aqui tem, porque nós estamos mandando isso aqui tudo pro ChatGPT, pro OpenAI, perdão. Então é um custo grandinho. E aqui é o ToOutputArray. Nós estamos pegando toda a resposta do Organize e jogando lá no nosso array. E aí nós estamos mandando de volta para OpenAI. Ó, tá aqui o resultado do teu ToOutput. Dele de novo voltou para ficar em progresso, em progresso, em progresso. E aí sim ele criou esse resumo para nós da última fatura, né? Que vai vencer dia 20 de dezembro, né? Segundo essa fatura fake aqui. E aí tem um monte de coisa aleatória aqui. Mas o legal é que ele coloca o período de cobrança. Eu não precisei falar para ele que eu quero uma estrutura X ou uma estrutura Y. Ele criou da melhor forma possível, tá? E ele trouxe algumas transações dessa fatura, tá? Tem bem mais, se eu não me engano, lá, porque eu peguei um monte de Excel que eu já tinha, coloquei os valores aleatórios lá e subi nessa conta teste. Mas ele já tem aqui, por exemplo, Amazon Prime Video, YouTube, Fluke, Google One, Mercado Livre, se eu não me engano. Enfim, ele trouxe bastante informação aqui que vem lá do Organize. Vem lá do nosso Organize, lá da nossa conta. Imagine só o que dá para fazer, né? Quais seriam os próximos passos aqui. A API do Organize, ela tem bastante informação, tá? Eu até posso colocar lá para vocês na descrição desse vídeo. Ela tem muita informação. Você pode detalhar o usuário, você pode listar as contas bancárias, você pode criar uma conta bancária, você pode criar uma fatura de cartão, você pode pagar uma fatura de cartão, você pode colocar meta, você pode conversar sobre metas, você pode conversar sobre categorias. Então tem muita coisa que dá para fazer. A gente pode criar interfaces para sistemas que já existem via API usando bot. Então a gente pode criar bots conversacionais que vai ser literalmente teu Jarvis, né? Ele vai poder com o que você mandar para ele, ele vai poder executar uma função. E você pode ver que ele entende bem. Eu pedi coisas... por exemplo, deixa eu pedir mais uma coisa aqui. Vamos pedir
Agora faça do Nubank. Eu não sei, acho que o Nubank não tem nada. Vamos ver o que ele vai retornar para nós. Olha só, eu não precisei falar busca o cartão, busca a fatura, busque os detalhes da fatura. Ele sabe o que tem que fazer, ele sabe as funções que ele tem que chamar, as ferramentas que ele tem que usar, e ele já trouxe aqui, ó. Realmente, não tem nada. No dia 25 de dezembro de 2023 não tem nada, não há transações, blá blá blá. Então, é um bot muito conversacional. É um bot que você pode criar interfaces com outros sistemas, tudo por ele, tudo através desse bot. E se eu não me engano, a gente pode colocar 140 ferramentas. Eu imagino só, né? 140 ferramentas dentro de um assistente desse. É até. A gente até. A gente até pensa, né? Putz, como que eu vou usar? Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa mini aula aí. Dá uma olhada na documentação da OpenAI, é muito boa, é bem direto ao ponto. Tem muitos exemplos também na internet, tá? Tanto em JavaScript quanto em Python. E uma dica que eu dou é crie o assistente de uma forma que você possa usar ele em vários projetos. Por exemplo, esse assistente aqui eu já estou usando em outros projetos meus, inclusive alguns que a gente já está pensando em faturar, com esse código que eu fiz aqui. E eu também tenho alguns chats aqui, né, da Evolution do Zapster. E as ferramentas. Então, basicamente, o que eu posso fazer aqui, digamos que eu quero criar um outro assistente focado em, sei lá, me ensinar inglês, me ensinar francês, que seja. Eu só preciso criar um novo assistente na OpenAI, dar um nome para ele e dar um prompt, as instruções dele, que ele vai me ensinar francês. E eu posso usar esse mesmo código, só mudo as ferramentas se for necessário. Então, ficou muito simples, ficou muito direto ao ponto. Eu posso usar esse código aqui para várias coisas, tá? É só chamar o assistente diferente. Então é isso aí. Espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou, pode me chamar, pode tirar suas dúvidas aí, que eu estou sempre à disposição. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.